Morihei Ueshiba é um nome muito conhecido no mundo das artes marciais. Conhecido pelos praticantes de Aikido como o Sensei, ou o Grande Professor. Uma de suas últimas criações foi o Takemuso Aiki, fonte de iluminação espiritual e um Budô muito poderoso. Além de seus discípulos, poucos mestres de Aikido seguem essa filosofia pelo mundo. Mas no Brasil, o Shihan Wagner Bull, que possui o título de Sétimo Dan, treina incansavelmente essa técnica e pratica essa arte todos os dias ao lado de seus alunos no Instituto Takemuso. Quer saber mais sobre essa energia poderosa e como aprender a usá-la? Assista ao vídeo até o final e descubra. Mas antes, se inscreva no canal, curta nossos vídeos e não se esqueça do sininho para ficar por dentro de tudo que rola no mundo do Aikido. Instituto Takemuso, o Sensei no Ie, ensino de Budô marcial, Aikido tradicional e caminho de iluminação espiritual. O local de treinamento do Aikido deve ter um ambiente templário, pois é onde você vai treinar, aprender a ter equilíbrio, harmonia e ser feliz. Para isso é preciso reverberar com o Ki, com a energia do universo. Quem quer ser professor, liderar um grupo de treinamento de Aikido e ainda não conhece o suficiente, não pode ensinar, deve ter a humildade de se colocar em um processo de aprendizado. Senão vai acontecer a situação de um cego conduzindo um cego, sem resultado concreto, né? E ainda mais, desmoralizando o caminho marcial. Que quem vai lá e assiste um treino desse vai dizer, isso aí não funciona para nada. Isso, infelizmente, está acontecendo, né? Aikido é uma coisa maravilhosa, é um caminho que vai ensinar o estudante a se defender de qualquer tipo de conflito danoso para ele, vai desenvolver a intuição, a sensibilidade, né? E ele vai atingir espiritualidade. Se ele for uma pessoa religiosa, ele vai ser ainda mais religioso, porque vai ficar sensível e vai perceber, vai sentir o mundo espiritual. Quem pensa que treino de Aikido se trata de meras coreografias, da pessoa ficar dançando, ficar fazendo movimentos, está longe do entendimento da arte, né? Não se trata nem de uma mera defesa pessoal, onde fica usando torções, né? Ou golpes traumáticos, soco, etc. Nada disso. Quem quer acreditar nisso vai perder seu tempo, né? E anos de treinamento. Fica acreditando numa ilusão. Infelizmente, existe gente boa ensinando Aikido no Brasil. Mas tem muita gente que devia ser aluno e não se colocar como mestre. Investigue bem onde você vai começar. Veja quem é o professor, veja com quem ele treinou, né? Converse com os alunos, assista uma aula, veja se os alunos realmente conseguem fazer aquilo que esse pseudo-professor está ensinando, né? Cuidado! Aikido é uma maravilha, mas no lugar certo. Aikido, uma arte maravilhosa e tão mal compreendida. No Instituto Takemuso, a casa de O-Sensei, se ensina esta arte como o fundador a criou, um Budô, onde o praticante aprende a se defender de pessoas fisicamente mais fortes e em um estado de meditação e movimento, se tornando uma pessoa mais controlada espiritualmente. Não se trata de um treinamento religioso, mas ele contém a essência de todos eles, que é entrar em harmonia com as leis do universo.
Depois de 4 décadas de treino e de ensino, hoje eu ensino no Instituto Takemuso, a entidade que eu criei, o último estágio criado pelo fundador de Aikido, o Morihei Ueshiba, o chamado Takemuso Aiki. Ensino Aikido também, que é derivado desta arte do fundador, onde a gente consegue desenvolver, através do Takemuso Aiki, o espírito do Budô, e onde uma pessoa mais fraca, ela consegue marcialmente controlar uma pessoa mais forte, percebendo o seu ki. Uma mulher, uma criança, tem condições de se defender e vencer uma pessoa mais forte com esse conhecimento. Essa energia vital aqui, ela está adormecida na maioria das pessoas. Então, normalmente a pessoa tem capacidade para ser um monte de coisa, mas no fundo fica ali adormecido, Então, a pessoa não consegue ter sucesso, ela fica impedida de exercer, de ser aquilo que a natureza lhe destinou. Este é o segredo dos grandes mestres, Treinar este caminho da arte marcial do Budô, para que nós que nascemos para ter sucesso, podemos ser amados, felizes, E a prática do Aikido, do Takemuso Aiki, liberta os praticantes. E essas amarras são liberadas e a pessoa desabrocha para uma vida mais plena, Eu convido você a nos fazer uma visita e ver com seus próprios olhos e constatando a experiência de outros praticantes, como o Aikido faz muito bem e lhe dá aquela coisa que nós mais queremos, que é ter alegria e felicidade. Olá, meu nome é Rafael Correia, eu sou praticante de Aikido atualmente há 27 anos, aluno direto do Shihan Wagner Bull e instrutor no Instituto Takemuso. Hoje nós iremos falar um pouco sobre o Hakama, essa peça da vestimenta tradicional japonesa e também tradicional para as artes marciais. Além disso, falaremos a maneira correta de se dobrar o Hakama para que possamos conservá-lo e guardá-lo entre os treinos. O Hakama, originalmente, surgiu na China. Eram as calças usadas tradicionalmente no Império Chinês e foi adotada pelos japoneses a partir do século VI. Se tornaram calças tradicionais e populares entre os japoneses, surgindo vários tipos de hakamas e com formas um pouco diferentes, dependendo da função e da classe social do indivíduo. No período Kamakura, mais especificamente, que os guerreiros começaram a usar o Hakama para se proteger durante as cavalgadas. Sendo assim, a partir dessa época, ela começou a se tornar um símbolo do status e da nobreza do samurai. O Hakama, o uso do Hakama no Budô, ele é muito tradicional, em virtude de que todas as artes marciais elas eram praticadas justamente pelos samurais, que já utilizavam o Hakama de forma corriqueira. Sendo assim, ela se tornou uma parte da vestimenta de todas as artes marciais, com poucas exceções, como o judô, por exemplo, que provavelmente se desfez do uso do Hakama em virtude da sua dinâmica competitiva. Porém, no Aikido, como Morihei Ueshiba era extremamente tradicional e zeloso em manter as tradições do Japão, fazia questão que os seus alunos utilizassem o Hakama desde o primeiro dia de aula. Era assim no passado. Na época da guerra, da Segunda Guerra Mundial, o uso do Hakama para os praticantes de Aikido passou a ser opcional durante a guerra e após guerra, em virtude do seu alto custo para se conseguir um desses.
E depois de um tempo, ele acabou sendo adotado de forma tradicional pelo Aikikai a partir do primeiro Dan de faixa preta. O Hakama tradicional vai apresentar 7 pregas. Essas 7 pregas, elas são simbolicamente utilizadas como um lembrete das 7 virtudes do guerreiro samurai, que seriam elas: a integridade, o respeito, a coragem, a honra, a compaixão, a honestidade e a lealdade. São 7 pregas, 2 na parte posterior do Hakama e 5 na parte anterior, onde 3 são colocadas do lado direito e 2 do lado esquerdo. Essa disposição das pregas de forma assimétrica, por alguns autores, remota à própria irregularidade ou imperfeição presente, inclusive, na arte japonesa, onde nós devemos perceber as pequenas nuances e a beleza mesmo dentro da irregularidade. Bom, agora eu vou mostrar para vocês a maneira adequada de se dobrar o Hakama. É muito importante e tradicionalmente incentivado que os praticantes de Aikido cuidem muito bem do seu Hakama. Afinal de contas, nele tem representada, junto com as suas dobras, as 7 virtudes do samurai. A primeira dica que eu dou é na hora de você retirar o Hakama. Quando você vai tirar o Hakama, não tire ele de qualquer forma. O Hakama, como é uma calça, ele vai ter um cavalo, né? E uma dica importante na hora de se adequar às pregas para dobrá-lo, é importante e é válido que você perceba em qual sentido está a costura do cavalo do seu Hakama, para que se respeite esse sentido, o que vai facilitar na hora de dobrar o Hakama no momento que ele estiver no tatame. Vou tentar mostrar para vocês. Eu retiro o Hakama, puxo pelas tiras posteriores, seguro o Hakama com meu queixo, busco as tiras anteriores, e nesta vista eu olharei dentro do Hakama para procurar o cavalo e ver em qual sentido a costura está. Sendo assim, eu consigo ajustar internamente o cavalo do Hakama, o que vai me facilitar muito na hora de dobrá-lo quando ele estiver no tatame. Uma outra dica interessante e válida, além desta de perceber o sentido do cavalo, é a altura que você colocará a parte anterior do Hakama em relação à parte posterior. É muito importante que você perceba, dentro da costura do seu Hakama, que a altura que você colocará seja rente ao apoio lateral das costas, ou mesmo no centro, ou mesmo cobrindo totalmente. É importante que a parte inferior do Hakama esteja simétrica. O meu, por exemplo, quando eu puxo demasiadamente para cima, a barra do Hakama na parte anterior, ela sobe e fica irregular com a parte posterior. Então, você precisa ficar atento a isso, ok? O meu Hakama, como eu já conheço, no exemplo, eu vou colocá-lo nesta posição. Depois de retirar o Hakama, nós o colocamos no tatame, primeiramente com a parte de trás, a parte posterior, para cima. É bom lembrar que eu mostrarei agora a maneira como eu, Rafael, costumo dobrar o Hakama e como eu costumo fazer, na maioria das vezes, depois do treino. Como o Hakama representa
tem representado em suas pregas as 7 virtudes do samurai, e são 7 virtudes que nós devemos trabalhar durante o nosso treino e durante a nossa prática de vida diária. Eu sugiro que você experimente, enquanto você dobra o hakama, que você medite sobre o treino que você teve no dia e medite, inclusive, como cada significado, cada característica que as pregas representam, como você tem trabalhado isso no seu dia a dia, com a sua família, no seu trabalho, com seus amigos e assim por diante. É apenas uma sugestão. Eu costumo fazer isso muitas vezes e é muito gostoso e é muito interessante os insights que muitas vezes isso pode nos gerar. Então vamos lá. Colocando o hakama para baixo, a primeira coisa que se deve fazer é você abrir as pregas, as primeiras, e procurar no centro do hakama o cavalo, que nós já previamente arrumamos quando retiramos o hakama. E buscar a prega mais profunda de todas e trazê-la na sua costura superior até o final. E as suas mãos vão trabalhar como se fosse um ferro ou ferros de passar. Alisa o hakama, mantendo a prega. Depois passamos para a prega seguinte, que no caso é esta prega aqui, onde nós dobramos, encontra onde a prega, ela é costurada lá dentro e ela termina aqui. Então, você vai seguindo a prega. É interessante e importante dobrar o hakama, porque essa dobra vai ajudar a conservar as pregas do seu hakama por muito mais tempo. E a mão você vai alisando, deixando o hakama, o tecido mais esticado possível. Depois, a última prega, mais externa, dobrando. Aqui está todo amassado, você abre, deixando o mais esticado possível. Aqui na parte posterior, nós terminamos as pregas e vemos que o hakama apresenta uma certa irregularidade de um lado em relação ao outro. Isso é em virtude das pregas anteriores que ainda não foram dobradas. Agora nós vamos fazer a passagem do lado, né? Nós vamos mudar o lado. Como é feito isso? Você segura com a sua mão superior, né, na parte superior do hakama, tanto a aba posterior quanto a parte da frente da cintura, de uma forma firme. Você vai arrastar o hakama como um todo e, como uma bandeira, vai trazê-lo ao contrário. Isso vai manter as pregas dobradas na parte posterior, desta forma. Arrumamos as tiras, tiramos as tiras do nosso caminho, colocamos para cima, e agora nós temos as pregas anteriores para ser dobradas. E nós podemos começar por qualquer um dos lados, sempre lembrando que é importante buscarmos as pregas mais internas para as pregas mais externas. Começar aqui pelo lado direito do hakama, tirando todas as dobras de tecido, permitindo que as pregas fiquem harmônicas, tanto na parte externa quanto na sua parte interna. Você pode usar a sua mão para, como uma faca, tirar todo o tecido que esteja dobrado, engruvinhado por baixo. A outra prega, estica, acertando com a costura lateral. Isso, a mão funciona, vejam bem, como um ferro de passar. Ele vai esticando todo o tecido
o máximo possível. O outro lado, a prega mais interna, eu abro, tiro todo o tecido dobrado. Aqui eu visualizo a prega do cavalo, que eu já dobrei anteriormente. Importante é também trazer as pregas no mesmo eixo da costura, né? A costura dessa prega, por exemplo, ela está aqui no meu dedo e eu não posso dobrar a prega terminando ela aqui, ó. Elas têm que bater, elas têm que ser sempre longitudinal e não na diagonal. A próxima. Você vai mudando o lado para facilitar a sua dobra. Muito bem. Então agora aqui nós temos as 5 pregas anteriores, esticadas, né? Bem marcadas, dentro da costura dessa peça de hackamá. O próximo passo vai ser fechar esse hackamá para deixá-lo mais estreito, para em seguida nós dobrarmos em 3 partes. Essa dobra, para deixá-lo mais estreito, deve respeitar a largura do apoio lateral das costas. Então, aqui, ó, e dobra. Da mesma forma, usando a mão interna para tirar o tecido dobrado. Aqui eu tenho uma peça agora mais estreita do que com ela totalmente aberta. Nesta posição, você vai calcular e dobrar o hackamá em 3 partes, ok? A dica é: segura a parte de trás, a parte da frente com o dedo para manter a prega, as pregas juntas. A mão que vai fazer a dobra vai funcionar aqui como uma faca para tirar o tecido dobrado. Se você simplesmente faz isso, percebam que o tecido ele dobra, ele engruvinha totalmente. Então depois, quando o hackamá fica guardado, isso pode deixar amassado, fica feio. Então essa mão funciona como uma faca, ó, e ela vai tirando toda a dobra do tecido, né, para que você dobre e ele fique bem justinho. Né? Da mesma forma, dobramos 1, 2. E a terceira dobra, ao invés de eu fazer assim, eu vou trazer a parte posterior para cima, finalizando essas 3 dobras. Importante ressaltar que, depois de dobrar 3 vezes, a parte posterior do hackamá tem que terminar justamente com a parte que está dobrada embaixo, formando um quadrado. Okay? Ela não pode terminar embaixo e não pode passar. Ok? Dessa forma. E agora nós temos a posição ideal para amarrarmos o hackamá. Um detalhe importante que eu gostaria de ressaltar neste hackamá em especial, que eu estou dobrando, é que a maneira com a qual ele foi confeccionado faz com que a costura da prega posterior não esteja centralizada. Percebem aqui? Ela não está no centro do apoio lateral. Então vocês vão perceber que existe uma parte maior em relação a uma parte menor. Porém, a prega está mantida em toda a sua trajetória. Então essa dobra está correta para esta peça. Existem hackamás, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, que essa costura é feita bem no centro. E aí você vai ver 2 partes iguais.
Agora é a hora de darmos o nó final, a finalização. Existem duas formas de fazer esse nó, em dois locais do hackamá. Uma é na parte posterior, onde nós vamos fazer o nó nessa parte posterior, e a outra seria na parte anterior do hackamá. Ok? Algumas pessoas que fazem o nó nesta parte anterior acham que fica melhor porque o hackamá fica mais preso, ele não se abre com facilidade no seu transporte, no dia a dia, deixa ele mais preso e mais seguro dele não se perder. Porém, para que você possa vestir o hackamá, você vai precisar desatar totalmente esse nó para chegar nessa posição e vesti-lo. As pessoas que fazem o nó na parte posterior, como eu, por exemplo, eu gosto dessa posição justamente porque não deixa o meu hackamá preso e que vai me facilitar na hora de eu vesti-lo novamente, onde eu só precisarei puxar duas tiras e ele vai cair e vai se abrir de forma adequada para que eu vista. Que vocês vão ver no nosso próximo vídeo sobre como eu faço para vestir o hackamá. Então vamos fazer o nó. Bom, aqui nós temos o hackamá com as suas 4 tiras, as posteriores e as anteriores. Geralmente as anteriores são as mais longas. No caso do meu hackamá, ela é muito longa, então eu vou dobrá-la ao meio e depois eu dobro ela na metade e depois novamente, fazendo com que ela fique exatamente do tamanho da diagonal que ela precisa preencher no hackamá. Farei o mesmo do lado contrário. Sempre importante, quando vocês forem trabalhar com as tiras, para deixá-las o mais esticada possível, né? Dessa forma, sem deixá-la amassada. A tira mais interna e a menor vai passar pelo fazer o nó. No caso do meu hackamá, a minha tira menor também é muito longa. Uma alternativa para deixá-la mais prática é dobrá-la ao meio e trabalhar com ela dobrada como se fosse uma tira menor. O nó é feito da seguinte forma: a tira passa por cima das duas anteriores dobradas, passa por baixo das duas, saindo ao centro, apontando para cima. E depois ela dobra, passando apenas pela tira lateral. E passa por baixo e sai. Farei a mesma coisa do lado contralateral. Dobro em duas para trabalhar com uma tira só, menor. Passo por baixo das duas tiras, saindo, apontando para cima. Dobro apenas na tira lateral, abraçando a tira lateral. Agora eu tenho o meu nó. Como eu vou finalizá-lo? Existe a possibilidade de passar essa tira por baixo da alça que está presa. Depois a outra, do outro lado. Quando a tira é muito grande, como a minha, é possível dobrá-la e deixá-la mais presa e mais coesa no nó. Ou mesmo, antes de passar, dobrar mais uma vez. Para deixá-la menor. E o nó mais firme. Serão essas duas tiras que colocamos no final que nós vamos usar para desfazer todo o nó na hora de vestir o hackamá. Como eu falei para vocês anteriormente, esse é um outro modelo de hackamá, já dobrado, onde a tira
onde a prega central, a prega posterior, fica numa posição bem centralizada, ok? Diferente desta outra peça, onde a costura fica numa posição mais lateralizada. Dessa forma, quando nós viramos o hakama, os dois, nós temos nesta peça, esse hakama preto, ele dividido bem centralmente. E neste outro, azul escuro, a prega divide o hakama de forma irregular, uma parte maior e uma parte menor. As duas formas estão corretas. O importante é que se mantenham bem as pregas na hora de dobrar, o que vai conservá-las por um período maior. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima. Na casa de Morihei Ueshiba, treina-se o Aikido como ele fazia, como um Budô, com marcialidade eficiente como defesa pessoal e um caminho de iluminação espiritual, e não como uma mera dança ou uma terapia mental e corporal. Aikido é um processo de luta que contém a essência de todas as religiões tradicionais. Ensina a sinceridade, a gratidão, o amor, o equilíbrio e a harmonia, levando à felicidade. Shihan Wagner Bull.